a Janja fez o Lula tomar um bolo do Xi Jinping. Em nenhum momento eu calarei a minha voz para falar sobre isso. Sim, minha gente, a cúpula dos BRICS vai acontecer aqui no Brasil com toda a pompa que o Lula sonhou. Ele até mandou encher o Rio de Janeiro de militares, helicópteros sobrevoando, navios na Baía de Guanabara, tudo preparado para receber chefes de Estado. Mas o que aconteceu? Os principais líderes do bloco simplesmente deram aquele famoso bolo no Lula. É como se ele tivesse alugado o salão de festas mais caro da cidade, encomendado buffet, DJ, iluminação, tudo, e os convidados resolveram nem aparecer. Um vexame global. O Lula encheu a cidade de militares, foram milhares de homens mobilizados, o exército, a marinha, a aeronáutica. A cidade está tomada. Tudo isso para garantir segurança máxima para o evento, que, segundo o governo, seria o grande símbolo da nova liderança brasileira no cenário internacional. Mas a realidade bateu na cara com força. Porque apesar de toda essa mobilização, os principais nomes dos BRICS não vêm. O evento, que seria histórico, virou quase uma reunião de comadres com chá, biscoito e discurso vazio. Vladimir Putin não fez nenhuma questão de vir. Mesmo com o Lula tentando de tudo. Mandou convite, puxou conversa, fez até aquele discurso cheio de afagos, dizendo que o Brasil não reconhece o mandado de prisão internacional contra o Putin. E o que ele recebeu em troca? Um ghosting diplomático. Putin não só ignorou o convite, como usou justamente o mandado do Tribunal Penal Internacional como justificativa para não aparecer. Foi tipo: olha, eu até iria, mas sabe como é? Essas coisinhas jurídicas, prisão, chato, né? E o Lula ficou chupando o dedo e dizendo que entende, mas por dentro deve ter engolido sapo russo com vodka e tudo. Outra que não virá é a presidente do México. E essa é boa, porque o México está sendo convidado oficialmente a integrar os BRICS. Era para ser um momento estratégico, de aproximação política, de articulação para fortalecer o bloco. Só que a Cláudia Sheinbaum ignorou completamente o evento. E por quê? Simples. Ela está em tratativas com Donald Trump. Isso mesmo. A presidente mexicana, que é de esquerda, optou por se alinhar ao republicano dos Estados Unidos do que com o querido Lula. Isso diz muita coisa, né? E para não parecer grosseira, ela ainda deu uma desculpa educadinha. Não posso viajar tanto. Há muito trabalho acontecendo. Foi uma indireta que mais pareceu um míssil. Dá para traduzir assim: diferente de outros presidentes que adoram dar voltinhas pelo mundo, eu tenho um país para cuidar. Que situação constrangedora, hein? Mas a ausência que mais chama atenção é a do Xi Jinping. Não há protocolo que me faça calar. E essa é de longe a mais simbólica. E a mais humilhante também. Porque o Xi não só recusou o convite, como parece ter feito isso por motivos pessoais. Lembra daquele episódio da Janja dando um puxão de orelha no presidente chinês sobre o TikTok? Pois é. Depois disso, o clima ficou péssimo. O Xi Jinping achou patético o comportamento da primeira-dama brasileira e não foi só isso. Ele teria classificado a atitude como inapropriada, segundo fontes diplomáticas. Ou seja, ficou ofendido mesmo. E para se justificar, o líder chinês mandou essa: já estive com Lula 2 vezes este ano. Tradução diplomática. Já basta, né? Ver esse homem mais uma vez em 2025 e vou pedir música no Fantástico. Rapaz, que vergonha. Presidente do país que mais investe no Brasil nos últimos anos, evitando o anão diplomático. Isso sim é isolamento. Outro parceiro do Lula que não vem é o Irã. Mas nesse caso, sinceramente, nem precisa de muita explicação. O Irã está ocupado demais juntando os cacos. Após a pancada que levaram, eles estão sem tempo para ficar ouvindo Lula e Janja. Agora, o mais curioso de tudo é ver a reação da militância de esquerda. Eles estavam sonhando com esse evento. Já tinham até preparado os textões sobre o Brasil liderando o novo mundo multipolar. Só que aí veio a Globo News e jogou um balde de água gelada. A emissora noticiou, sem rodeios, que a ausência de Xi pode sim ter sido motivada pela Janja. Houve um mal-estar, que foi relatado pelo governo, né? Porque, assim, o governo, por quem estava lá presente e tal, corta para o BRICS, que é o evento mais importante. Como que o presidente da China não vem e o governo trata isso como... não estava previsto. Não, assim, eu acho
que é muito difícil você desvincular o que aconteceu naquela viagem com a ausência do presidente chinês. Viés, não vem, né? Então, razão oficial, problema de agenda. Mas não custa lembrar, e é lembrado aqui no Palácio Planalto, o incidente provocado na última viagem de Lula à China, envolvendo a primeira-dama Rosângela Janja da Silva. A militância surtou. Como ousam? Como se atreve a criticar a musa do Palácio da Alvorada? Mas os fatos são teimosos. A Janja consegue ser repudiada até no cenário internacional. Parece que só o Macron gosta da companhia dela. E olha lá, porque francês também é mestre na falsidade diplomática. Essas ausências representam um tremendo fracasso para Lula. Um fracasso político, diplomático e, claro, pessoal. O petista sonhava em fazer dessa cúpula dos BRICS o maior evento da história do bloco. Queria sair nas fotos como o grande articulador global, mas no fim virou uma conferência de embaixadores e ministros de relações exteriores. Confesso a vocês que eu estou um pouco nervoso. Ou seja, nível reunião de subprefeitura com PowerPoint, café frio e nenhum impacto real. A cúpula dos BRICS, que era para ser histórica, virou um encontro de bastidores, sem relevância midiática, sem força política e sem ninguém com poder real presente. Enquanto isso, o Brasil gastou milhões de reais para garantir a segurança de um evento esvaziado. Militares nas ruas, helicópteros sobrevoando o Rio, barreiras de contenção, protocolos de segurança dignos de visita do Papa. E tudo isso por quê? Para proteger um evento onde nem os chefes de Estado apareceram. A pauta oficial da cúpula? Falar sobre a criação de uma moeda alternativa aos Estados Unidos, reforçar os laços entre os países do sul global, falar mal do dólar, falar mal do imperialismo ocidental. De que não é possível continuar no século XXI com a mudança que aconteceu na geopolítica, com a mudança que aconteceu na questão do clima, tratando a questão de financiamento do mesmo jeito. Ou seja, a mesma ladainha de sempre. Tudo discurso, nada prático, nada que saia do papel. Pessoal, ninguém quer ouvir os conselhos da Janja. A verdade é essa. E cada vez mais, ninguém quer saber do Lula fora do Brasil também. O homem virou um símbolo de um projeto que nem os aliados querem mais abraçar. Se você apoia essa ideia, curta, se inscreva no canal e seja um patrocinador do Vista Pátria através do Pix. Com sua ajuda, a gente segue fazendo o jornalismo que não passa pano e não beija a mão de ninguém. Eu confesso a vocês que eu estou um pouco nervoso.